Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu prestígio e também mandando para nós pautas através do Facebook e aqui da TV e também do Facebook do Sicom. Nós agradecemos muito você porque tem contribuído sobremaneira para este programa. O programa aqui traz assuntos que é da sua vontade. Isso para nós é muito importante e nós vamos continuar assim, sempre com a participação direta de vocês. Hoje está conosco o Rubens Moscatelli, o nosso comentarista de todos os programas, presidente do Sicom. Muito obrigado pela presença novamente, Rubens. Obrigado, Querela. Sempre bom estar aqui, não só contigo, com nossos convidados, mas principalmente com o nosso telespectador, no sentido de debater temas que sejam de importância, como você bem disse, que eles próprios trazem, que vocês próprios trazem para nós, mas também aqueles que nós, no dia a dia, lá no sindicato, percebemos que são importantes e relevantes para a melhora do seu dia a dia. E hoje nós trouxemos aqui um convidado especial, já vou apresentar, mas antes de apresentá-lo, eu já quero dizer que o assunto que nós vamos trazer é um assunto que diz respeito à convivência com vizinhos, a conflitos de interesses, às vezes até, bem raramente, né, Rubens, discussão sobre vaga de garagem, coisa dessa natureza. Isso quase nunca acontece. Que quase nunca acontece, e a convivência com os vizinhos. Está conosco, então, o reverendo Lucas Guimarães. Ele é mestre em Ciências da Religião, é professor de História, especialista em Sociologia, pastor presbiteriano também na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Muito obrigado. Vou te chamar de Lucas, me permita. Lucas, pela sua presença. E eu sei que você, com todo o seu currículo, vai poder acrescentar bastante para nós hoje, né? Eu agradeço o convite. Espero contribuir nessa temática para que possamos refletir sobre convivência e levar o outro a conviver. Propor uma nova sociedade, seja particular, seja essa sociedade no meio social nosso, de forma a viver um novo momento. É exatamente isso. Eu já queria trazer aqui um assunto, né, para você que está nos assistindo. Hoje a gente vive uma era de comunicação instantânea. Isso é fato. E não se modifica mais, não é? Através dos meios de comunicação que temos hoje, que é a própria internet, redes sociais, tudo muito instantâneo, tudo muito fácil, no alcance da mão, não é? Na digitação de uma mensagem, no comando de voz, fica fácil. Mas aí nasce a intolerância junto. E esse é um dos debates que nós temos vivido, e antes de começar o nosso programa, nós estávamos conversando sobre isso. E, Rubens, a gente tem percebido, inclusive o esforço do sindicato, antes de eu ouvir a palavra do Lucas, como o sindicato se empenha também em proporcionar aos condôminos a convivência de uma comunicação não violenta, que ela é abrangente. A comunicação não violenta, ela busca lidar com uma convivência melhor, não é isso? E é isso que nós queremos hoje passar para o nosso telespectador. Você sabe, Querela, que é uma dificuldade muito grande. Nós temos uma vivência, uma cultura no nosso país de muito individualismo. Todas as pessoas que estão à nossa volta e nós mesmos, em proporções diferentes, pensamos primeiro em resolver os nossos problemas mais latentes, aqueles que a gente acha que são de primeira necessidade. E nunca observamos que o nosso semelhante, nosso condômino, nosso concidadão, a pessoa que é nossa vizinha, tem talvez os mesmos problemas, outros mais graves que os nossos. Então a gente não tem, normalmente, uma cultura de abraçar essas pessoas no sentido de tentar colaborar, tentar entender. Não, primeiro a gente resolve o nosso,
E se o nosso está resolvido, dane-se o outro. Essa que é a grande verdade. Então, dentro do condomínio, isso se reflete de uma maneira muito fácil. Você brincou logo no começo falando da vaga de garagem. Esse é um dos maiores conflitos que existe. Perfeitamente. Né? Porque o cidadão, ele não quer só usar o dele, ele quer que o outro se dane. Então ele para o carro de qualquer jeito, lá na garagem, ou ele põe mais de um veículo quando não é permitido. Para ele tudo pode. E para o síndico, que é o grande gestor disso tudo, muitas vezes o conflito chega às vias de fato. E ele, como mediador, fica difícil, não é? Lucas, há um conceito histórico, não é, de convivência, de conflitos, não é? E você, como um especialista, um sociólogo, inclusive, consegue passar para nós, em termos reflexivos, né, a gente ter uma reflexão do que é realmente, como que a gente vai viver e conviver para minimizar esses efeitos, não é isso? Historicamente, as grandes intrigas são intrigas com vizinhos. Até, biblicamente, o primeiro conflito é com um irmão. Era o mais próximo? Mais próximo. Você tem, ou seja, tão próximo de mim, tão ferido por mim. Sempre é essa questão do conflito. Então, historicamente, os conflitos entre tribos, entre nações, ou seja, é o vizinho. Mas o problema não é o vizinho, o problema, na verdade, sou eu. É aquela questão de eu não me permitir compartilhar. Tanto que a palavra conviver é conviver. É com alguém, né? Não é em si um ajuntamento. Viver com, né? Exato. É uma transferência de vida. Exato. Não é transferência de um viver para o outro, não é? E dentro da questão latino-americana e brasileira, nós não temos cultura de coletividade. O coletivo, eu tenho que prezar e zelar porque o outro vai ser assistido por esse bem. O que está acontecendo, na verdade, em termos gerais, eu banalizo o coletivo quando deveria ser o inverso. Porque o que é meu, eu faço dele o que eu quero. Mas não, eu valorizo o que é meu e banalizo o coletivo. É isso mesmo, né? Isso. Se percebe na questão pública. Depredam tudo. Por quê? Ora, é do outro. Parece que o espaço do outro é o espaço em que eu sempre terei que conquistar. Em detrimento do outro, é claro. Perfeito. Isso é totalmente o oposto da coletividade. A coletividade, né, como um bem de vida. E aí onde está? O ser humano nasceu para a coletividade, porque sempre busca a coletividade. Quando no isolamento ele padece todas as crises existenciais, mas quando dentro daquilo que é a saúde para ele, aí ele perde esse referencial, que eu tenho que ser um bem para a propriedade do outro. É interessante o que o Lucas colocou, com muita propriedade, inclusive, não é? Como isso, a gente transporta isso de uma forma muito clara para as convivências entre vizinhos. Por quê? Nós estamos falando em condomínio, são unidades plurihabitacionais, né? Todos são donos do mesmo espaço da fração ideal de terreno, mas cada um tem a sua individualidade numa unidade autônoma, por isso recebe o nome de unidade autônoma, autonomamente da outra, mas tem que conviver no mesmo espaço. E há com esses 28 anos de sindicato, sim. Indiscutivelmente, Rubens Moscatelli é um homem que... Mas não estou lá como presidente há 28 anos. Não deixa bem claro. Mas tem 28 anos de experiência nisso. De sindicato, sim. Então está vivendo com relações condominiais há 28 anos. É indiscutível a experiência. Já viveu muita coisa que pode passar para nós. E essa questão da coletividade, há 28 anos tem mudado, tem progredido, tem regredido? Não, na verdade não tem mudado, tem piorado. Tem piorado aí por razões outras. Você acha que a intolerância tem... Porque a justificativa sempre... Existe a justificativa do porquê que eu excluo o próximo. A questão do individualismo, eu sempre vou encontrar uma desculpa. Porque eu estou desempregado, porque a minha mulher brigou comigo, porque eu tomei uma fechada no trânsito. Isso tudo reflete naquele coletivo
que é o condomínio, que é a nossa convivência, enfim. E a coisa vai piorando, porque a materialidade também é importante, porque o condomínio ele vive do dinheiro que os condôminos arrecadam para que possa ter uma melhor manutenção e conservação e a unidade autônoma até ter um valor agregado maior depois. Maior, exatamente. Mas aí o que acontece? Com essa crise já longa, eu acredito, dá para a gente falar, olha, desde 2008 para cá, embora nós não tenhamos sofrido o impacto da marolinha, né? Sim. Que algum presidente falou que era marolinha, nós temos perdido essa visão mais humanista, que a gente só pensa em pagar as contas, em poder usufruir da nossa propriedade, fecha as portas, ou entra num dispositivo móvel, ou vai lá no PC, e se isola do mundo. Não lembra que existe o outro, às vezes dentro de casa. Esse reflexo, Lucas, a gente tem percebido que falta um pouco para nós, e eu me incluo nessa também, né? Que é o exercício do silêncio, né? Porque exercitar o silêncio é algo que nos favorece a minimizar conflitos, não é? Porque hoje todo mundo quer ser emissor, a sua opinião tem que prevalecer sobre a do outro. E assim a coisa caminha. Mas antes de você falar, eu vou ter que fazer um break, o nosso tempo corre demais. Vou fazer um intervalinho aqui comercial e daqui a pouco a gente volta com esse assunto com o Lucas e o Moscatelli. Espera um pouquinho, já volto. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco hoje o reverendo Lucas Guimarães e o nosso comentarista Rubens Moscatelli. E na hora do intervalo aqui, antes dele, nós estávamos comentando e trouxemos aqui uma reflexão de exercitar o silêncio. O silêncio no sentido de minimizar alguns efeitos de conflitos. E o que você pensa disso, Lucas? Porque a gente está vendo que esse processo, não é, tem que haver uma forma de tentar, no mínimo, começar a trabalhar para regredi-lo, não é isso? Nós entramos, a coletividade entra na lógica da intimidade. Essa lógica da intimidade leva em conta que o outro agora perde, como se perdesse a privacidade dele. E aí, ao perder a privacidade, eu imagino que ele também, eu posso perder o respeito com ele. A superação desse impasse leva em conta que o outro sempre terá a sua privacidade e que essa questão do silêncio leva em conta eu entrar numa educação que me leva ao diálogo. O diálogo é uma comunicação em que o outro tem direito a falar e eu de ouvi-lo. E não importa o que ele vai falar, porque é um direito dele
falar. E quando ele fala, qual é a minha atitude? De silêncio. De silêncio, né? A partir do quê? Da integridade da fala dele. E que não importa. Isso é diálogo. E nós temos a cultura do grito. Na verdade, nós temos a cultura da discordância. Parece que nós gostamos de discordar. Imposição, não é? Da imposição. Isso. Talvez reflete da ditadura. Por quê? A democracia que só está aí com poucas décadas, mas nós temos toda essa cultura de imposição. Mas você não entende que nós também, apesar de vivermos numa ditadura plena, não é? O exercício dela e etc. e tal, com a Constituição, nem sempre respeitada, mas ali para tentar prevalecer direitos, né? Vivemos governos ainda ditatoriais, revestidos de democracia? O que vocês pensam? O que você pensa, Rubens? Acredito que, numa certa medida, sim. E não reflete diretamente na sociedade. E a gente ainda vive, porque, só para a gente situar, 85 foi o ano que começou a ter, 1985, começou a ter a redemocratização. Mas, historicamente, o professor Lucas aqui vai poder ou não concordar com o que eu falo, no nosso regime historicamente político, desde da República até agora, a gente já teve períodos democráticos, períodos ditatoriais, períodos de maior ou de menor liberdade, não só de expressão, mas também de fabricação de leis, enfim, já tivemos congresso fechado, teve vários movimentos de ida e volta. Nós, enquanto nação brasileira, não tivemos, talvez, não vou aqui eleger qual seria o motivo principal disso, mas na parte educacional e até mesmo de aprimoramento, enquanto cidadãos todos, um direcionamento ordinário, vamos dizer assim, numa mesma direção por longo tempo, porque não adianta você ficar mudando o ritmo, que nunca você vai aprender o passo. Essa que é a grande verdade. Exatamente. E é isso que a gente padece. Eu achei interessante, porque quando nós tocaram em 2 pontos, né? Na liberdade de expressão e na privacidade. E hoje, nós temos uma grande discussão, que isso que acontece, principalmente em meios eletrônicos, né? Nas redes sociais. Falta filtro, né? Exato. O que é liberdade de expressão e quando essa liberdade de expressão invade a privacidade. E isso tem acontecido numa sociedade hoje, na nossa sociedade, de maneira corriqueira. Por quê? Porque não se entende que liberdade de expressão é relativa. Ela é limitada até o ponto de eu cometer um ato ilícito em invadir a privacidade do outro. Isso acontece na nossa vida corriqueira, na convivência de um condomínio. Como diz um amigo meu, você pode listar situações em que isso não acontece. A análise é o inverso. Na questão de sociologia, mesmo sociólogo, você com essa visão de sociedade, de convívio, e aqui em Santos principalmente, né, porque o número de prédios de apartamentos são a grande maioria das habitações aqui, e caminhar numa ideia de minimizar esses efeitos, né? Como professor, e nós todos aqui somos, a educação é um caminho, né? A formação cultural. Essa formação leva tempo e interesse também. Você tem que ter uma cultura de não violência, uma cultura de diálogo, como um certo autor disse, uma cultura de eu sou o terceiro, pode passar. Então, te dou espaço, porque os espaços são agredidos, e as intimidades também. E isso mostra que é necessário mudar a cultura. Mas é só possível através de da educação, que promove essa boa conversa com o outro. Do contrário, nós vamos perder essa geração e a próxima. E eu lido muito com adolescentes. Nós já perdemos as anteriores. Então, eu lido muito com adolescentes, né, com jovens, e a gente
tem contato por conta das aulas, né? E mais dos projetos, de cartilhas, de recomendações de uso adequado das redes sociais, então está muito próximo deles, né? A gamificação, que é algo que pode se levar para um lado pedagógico também, tudo isso tem um lado bom, tem um lado ruim, tem um lado bom. Eu costumo ver ainda o lado bom prevalecendo sobre o lado ruim, não é? Mas essa educação que a gente começa a entender, porque é um tripé nisso, nessa convivência, né? E esse tripé nasce o Estado como escola, ou ente particular, a pessoa propriamente, que é aquela que está aprendendo, seja do mamando até o caducando, não é? Nós estamos falando do comecinho lá do finzinho, e os pais, a família, lá dentro de casa. E aí, a falha, eu não acho que são nos dois primeiros. Eu acho que a falha está nascendo desse convívio familiar, inclusive, porque como é que Rubens, a gente lá, eu sei que lá no sindicato, o sindicato trabalha bastante essas questões de cursos, de enfatizar a comunicação não violenta e tudo isso. Qual é o exemplo que essas pessoas estão dando para gerações que estão ingressando no mercado de trabalho, estão tendo que ensinar? Não, vou até acrescentar, porque a gente, quando faz também os nossos atendimentos no dia a dia, não necessariamente no curso, né? O curso, ele tem uma remuneração, ele é pago. Mas o atendimento diário, não. Você vai lá enquanto condômino, enquanto síndico, com algum tipo de dificuldade, e essa é uma pregação mesmo, de você mostrar, olha, tem esse caminho, vamos tentar dialogar, vamos conversar, como é que fez, como é que não fez, porque não adianta levar tudo a ferro e fogo. Em algum momento você tem que fazer valer seu direito judicializando. Mas a gente sabe que quando você faz essa opção, ela tem que ser a última. Aí se resistir pretensões, o Estado tem que ter intervenção. E assim, mas as pessoas hoje não, elas já querem processar antes de conversar. Exatamente. Então a gente tem que desarmar esse conflito. Com que base? Como muito bem falou o Lucas, primeiro ouvindo o outro. Sendo terceiro. Deixa o outro falar. Eu costumo dizer que quando a gente está nervoso, a gente não deve ir para a rede social, né? Não deve escrever, não deve nem conversar pessoalmente com ninguém. Deixa primeiro acalmar, para depois você poder emitir qualquer coisa. Então, as pessoas estão esquecendo isso. Está todo mundo no automático. E quando você está no automático, você não quer ouvir o que o Lucas tem a dizer, que o Chiarella tem a dizer. Só quer o Rubens falar. E eu posso falar várias coisas importantes, mas eu posso falar um monte de bobagem. Além do que, se eu estiver nervoso, normalmente, né? 90% é um desabafo ou ofensivo ou revestido de muita bobagem. E aí, se a pessoa tem intimidade comigo, me conhece, sabe como é que é meu modo de ser, ela vai me entender ou ela vai reagir na mesma proporção. Exatamente, aí vira um conflito grande. O que era uma bobagem vira um conflito. Vira um conflito. Lucas, uma reflexão que nós devemos ter para minimizar esses efeitos. Você como sociólogo, como professor, como historiador, tem visto isso no decorrer da história, né? Qual o caminho que nós temos que trilhar para o nosso telespectador começar a avançar, inclusive conosco, porque nós também convivemos, né? Entender que cada pessoa tem que entender que a coletividade nos diferencia de um estado animal, que é por isso que a gente convive. O mundo social não pode ser o mundo do mais forte, parecendo aquela teoria da evolução, né? Cheguei aqui porque eu fui o mais forte. Não, cheguei aqui porque eu estou com você. Chegamos aqui porque juntos nós planejamos o nosso futuro, o nosso bem-estar, o nosso espaço para o nosso bem comum e por isso nós estamos bem. Não porque sou mais forte, ganhei no grito, pelo contrário. É porque nós conversamos. É que chegamos a esse estado de paz. E que devemos deter os nossos impulsos, porque hoje nós vivemos com uma irritação crônica. Devido a todo o estresse que convivemos. Tem outros meios de canalizar essa força que nos agride interiormente, que é o estresse, sem ser no outro.
tem muitos meios. Porque o desabafo dentro de uma conversa é a pior coisa que pode acontecer. Tanto que as pessoas estão trocando o diário pelo Facebook. Antes ela escrevia, antes ela confessava a Deus, né? Hoje não, ela confessa ao Facebook. Okay. Mas tem outra, mas é intencional, porque no fundo ela está querendo apagar a imagem do outro, a boa imagem do outro. E o pior é que você falou de uma rede social, né? Que de tempos em tempos ela leva lá na linha do tempo, olha, você em tal dia falou isso. E às vezes você já mudou de opinião, ou aquilo não reflete mais o que você pensa. Então tem que tomar muito cuidado. Há uma provocação dirigida a se restabelecer o que estava lá. Sim. Sim. Para a cultura do perdão, mas não esqueça. Né? Sim. Por aí. Você pode até perdoar. Sem dúvida, sempre cabe o perdão. O não esquecer não significa voltar a falar sobre ou ficar imputando a responsabilidade novamente. Aí não é uma questão de perdoar, não. Né? Você sabe que tem o mineiro sempre fala o seguinte: quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Exatamente. Essa frase ela tem uma verdade. E normalmente os conflitos nascem exatamente por esse caminho. E você que está nos assistindo, um programa que traz um tema desse, traz para reflexão, para que a gente possa viver em coletividade de uma forma mais harmônica mesmo, né? Procurar conviver com as diferenças de uma forma a buscar no outro, você se colocar no posicionamento do outro, na posição do outro. E aí a gente consegue minimizar esses efeitos. Rubens, nosso programa terminou. Eu queria que você fizesse a sua... protesto que você adiantou o cronômetro, não é possível. O nosso tempo anda mais rápido que o de vocês aí. As suas considerações finais, por favor. Obrigado, Querela. Queria agradecer o Lucas, reverendo Lucas, e agradecer a você pela audiência e estamos aí. Esteve conosco reverendo Lucas Guimarães, mestre em ciência da religião, professor de história, especialista em sociologia, pastor presbiteriano pela Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, um homem estudioso. Muito obrigado por ter vindo aqui. O programa se enriqueceu muito com a sua presença. Viu? Muito obrigado. As suas considerações finais, quer deixar um recado? Sim, é que o princípio de amar ao próximo como a si mesmo será válido. E ele está firmado aí há milênios. E que só com o outro é que eu posso me estabelecer como humano e assumir minha humanidade no mundo. Que humanidade? Fazer o bem e procurar um bem-estar coletivo. Assim crescemos e assim nos tornamos ricos. Perfeitamente. E você que nos assistiu hoje, muito obrigado pela sua presença. Que nós possamos praticar este lado de proporcionar ao outro o bem que nós queremos para nós mesmos. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.